Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre redes sociais. Checar as redes sociais é um hábito incorporado no cotidiano de milhões de brasileiros. As redes sociais são o principal meio de comunicação, fonte de notícias e ferramenta para trabalhos e estudos hoje que impactam nossa vida. E se utilizada em exagero, pode comprometer a nossa saúde mental. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos o Vitor Dorigan, que é advogado e coordenador de Relações Institucionais no Instituto Vero. O Nilson Siebenberg, que é psicanalista e psiquiatra. Ele é membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, da Rádio ONU, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Vitor, bom dia, Nilson, e bom dia você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão na Rádio Brasil Atual. Quais os destaques da semana? Olha, o destaque que tem que se dar aí, não tem como, é essas prévias do PSDB, as prévias que não aconteceram, né, Joel? É até bastante curioso, a gente percebe que o PSDB, que era não deixa de ser, continuar sendo um grande partido, mas ele tinha uma importância muito grande, nos últimos 4 anos ele se apequenou de uma certa forma, né? Hoje acabou virando quase que uma linha auxiliar do bolsonarismo, somente na política que o Aécio Neves tem implementado, né, no Congresso Nacional. E mesmo na eleição dos atuais governadores, né? Ninguém se esquece do Bolsodório aqui em São Paulo e em outros lugares também, essa aliança que fizeram com o Bolsonaro para derrotar o PT ou a esquerda de maneira geral, como o pessoal coloca, né? O campo progressista, digamos assim, eu prefiro, né? Que é a coisa mais... O início dessa decadência do PSDB foi apoiar o golpe contra Dilma. Exatamente, acho que aí é que começou realmente esse rompimento das regras, digamos, democráticas, né, de sucessão e tal, porque não estava provado, está mais do que ficou comprovado depois, né, que o que houve contra a Dilma foi um golpe parlamentar, né. Enfim, isso aí acho que está servindo até de gozação na área política, né, de muitos, porque não conseguiram fazer nenhuma prévia. Então o pessoal está dizendo, pelo menos está correndo aí nas redes sociais, já que é o nosso tema hoje do programa, né? O que se espera de um partido que, para construir uma nação, que não conseguiu nem realizar uma prévia, né? Não conseguiu nem administrar um aplicativo simples para fazer uma eleição. Ou seja, a terceira via não chega do PSDB, né? No céu, estou achando complicado, né, João? Porque eles não conseguiram. Eles estão muito colados ainda na última eleição, que eles apoiaram o Bolsonaro, né? Acho que eles não conseguiram ainda criar uma independência. Está muito semelhante, inclusive até a própria política econômica deles, né? Eles apoiam a política econômica do Bolsonaro. Então não há. E seria ter um diferencial, né? A política econômica, a gente está vendo aqui, porque a situação do país está terrível economicamente. Isso é fruto do quê? Da política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes. Muito bem. Vamos cumprimentar nossos dois convidados. Seja muito bem-vindo, Vitor, ao nosso programa. Muito obrigado, Joel. Franklin, é um prazer estar aqui. Um prazer compartilhar com o Nilson também. Eu queria agradecer pelo convite. Nilson, seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Joel. Obrigado, Franklin. E obrigado, Vitor, por estar compartilhando aqui o programa conosco. De acordo com um estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido, que reuniu dados do HotSuite, We Are Social, HotSuite We Are Social, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais utiliza as redes sociais, sendo que o brasileiro passa em média 3 horas e 42 minutos por dia conectado às redes. As redes sociais passaram a dominar nossa vida. No pós-pandemia, por exemplo, a nossa dependência em relação à tecnologia deve aumentar, né? Estamos trabalhando em home office, né? A maior parte dos brasileiros, parte deles deverão continuar. O que isso significa em termos práticos, Vitor, para a vida cotidiana de cada brasileiro? Isso significa que a gente vai estar cada vez mais conectado, né?
Existem até alguns estudos que dizem que a pandemia fez que o comportamento humano conectado tenha até sido antecipado em alguns anos, né? Toda essa questão de reuniões remotas por aplicativos de vídeo, o uso da intensidade que nós estamos utilizando hoje, era esperado que isso fosse acontecer alguns anos para frente, né? Com a pandemia isso foi antecipado, então movimentos, inclusive, de empresas de tecnologia foram antecipar tecnologias nesse mesmo sentido, e é um pouco o movimento que a gente vê o Facebook fazendo com a criação da Meta, e um investimento super grande agora na criação do que eles chamam de metaverso, né? Então, o que a gente vê é a vida conectada, é a vida das pessoas cada vez mais dentro da internet, e a internet fazendo parte natural da vida em sociedade, né? O aumento desse número de brasileiros que estão conectados à internet, o que representa para a nossa saúde mental, Nilson? Bom, eu diria que quanto mais o sujeito está conectado na internet, menos ele está conectado na relação próxima, presencial com o outro, né? Então, não tenho uma pesquisa sobre isso, mas eu tenho uma percepção empírica, né, que é essa mesma que a gente observa quando a gente podia ir nos restaurantes, né, que a gente observava as famílias sentadas às mesas, cada qual na sua rede social, no seu celular, e uma precária interação entre as pessoas que estavam na mesa. Então, houve uma época em que sentar à mesa era o espaço de convívio, de trocas entre familiares, entre amigos, pais e filhos. E hoje, o que a gente observa um pouco é isso, né? Então, cada qual conversando na rede social, sentado à mesma mesa, mas interagindo muito pouco um com o outro. Nós temos uma nova configuração nas relações humanas. Isso é bom, é ruim? Isso não é bom nem ruim, né? Não acho que seria bom dar um qualificativo para isso, porque quando a gente começa a colocar algumas qualidades, principalmente negativas, em determinados comportamentos novos, isso soa uma certa nostalgia, né? Daquela velha história do neurótico. Um conflito de gerações. Era feliz e não sabia, antes era tudo um paraíso, né? Vamos voltar ao nosso normal depois da pandemia. Quem disse que era tudo normal, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente tem que perceber é que existe uma modificação no comportamento, uma modificação nas interações sociais, e poder pensar que efeitos isso tem sobre a subjetividade. Um dos efeitos importantes que a gente percebe, né, sobre a subjetividade é esse, né, a dificuldade de que as pessoas, que eu diria, não só as que nasceram com o smartphone, mas até mesmo as gerações posteriores e anteriores, né, logo anteriores, que começaram a viver junto com as redes sociais, foram se incorporando a esse novo modo de ser, elas vão perdendo essa relação mais próxima com o outro, vão se isolando mais, e tem uma outra característica, no momento em que elas vão adentrando nas redes sociais, que é uma mudança na relação de espaço e tempo. Isso veio antes das redes sociais, já veio com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, né? A Guerra do Golfo, a gente assistia na televisão no exato momento que estavam lançando os mísseis e destruindo... Parecia um videogame, né? Na verdade, exatamente, né? Então, a imagem era justamente essa. Você sabe que essa imagem me impactou. O repórter cobrindo e as bombas
varando os céus à noite. Eu nunca mais esqueci daquilo. É incrível isso. Ô Nilson, eu quero continuar esse assunto com você, mas eu quero perguntar para o Vitor se existe algum segmento da sociedade que ainda resiste, é saudosista e resiste às redes sociais, consegue sobreviver num ambiente fora das redes sociais. Acredito que tenha, sim, né? Existe algum tipo de pressão por sair das redes sociais, né? Existe uma entrevista muito interessante do israelense, o Yuval Harari, que escreveu aquele livro Sapiens, né? E ele fala que ele se sente privilegiado porque hoje ele consegue ficar sem o celular. Então, é o que antes a gente falava que o privilegiado é aquele que conseguia estar conectado, ele hoje se sente o privilegiado por estar desconectado, né? É a pessoa que conseguiu se desgarrar da internet, porque a internet está com a gente o tempo todo. Antes a gente precisava entrar na internet, né? Hoje a gente acorda e já está dentro dela. Então a gente precisa sair dela. E existe, com certeza existe os saudosistas, mas na minha visão é cada vez mais difícil isso acontecer, né? Precisa ser feito um esforço muito grande para você conseguir ficar fora dela, porque existe uma expectativa da sociedade de modo geral que você vai responder rapidamente o que for demandado, que você vai estar ao alcance de poucos segundos, tanto por telefone ou por mensagens que são instantâneas. Então, o que antes a pessoa esperava 1 dia, 2 para falar com você, hoje ela quer falar em 10, né? Então, essa expectativa é para quem tem o privilégio mesmo de conseguir ficar desconectado. Quem consegue se isolar e não ficar de fora de um sistema que depende disso, né? De trabalho e etc. Nilson, eu vi sua preocupação de não caracterizar essa nova fase que vivemos, no planeta, não é só aqui no Brasil, né? Se é normal, não é normal, se é anormal, mas a gente poderia colocar na perspectiva do psiquiatra. Esse ambiente que a gente vive é mais sadio ou é doentio? Ou é mais doentio? Ele tem se a gente quiser classificar, vamos entrar no DSM aqui, né? O pessoal já está falando da nomobiofobia, né? Ou seja, essa angústia que surge no momento em que as redes sociais caem. O WhatsApp caiu, Instagram caiu, Facebook caiu, caiu a minha vida junto. Eu fiz um programa com uma outra rádio um mês atrás, e uma das perguntas, nem pergunta, era uma afirmação de uma ouvinte, era que a vida ficava sem graça porque ela não podia falar com o neto a hora que ela queria. E é exatamente isso que o Vitor disse, a resposta é imediata. Quando ela disse isso, a primeira coisa que eu lembrei foi uma época da minha vida em que eu era mochileiro e eu passei um bom tempo na estrada e eu tinha 20 anos e de vez em quando eu ligava para os meus pais para que eles soubessem onde é que eu andava, porque a gente não tinha comunicação. Então, eu estava no exterior, eu tinha que pegar um orelhão, pedir uma call, como se diz hoje na gíria, né? Uma connect call, para telefonista, para ela ligar, então, para o Brasil. No Brasil, meus pais atenderem um telefone e eles responderem, aceitamos a ligação. No que eles diziam aceitamos a ligação, eu podia conversar com eles, mas eu conversava rapidinho, o que custava uma fortuna. Então, vejam, todo o tempo que durava, eu estou aqui falando todo o trabalho que era para conseguir uma ligação, quando eu tinha isso há 40 anos atrás. Franklin, o Nilson lembrou o orelhão, ele define uma geração, né?
Exatamente. A geração milênio nem sabe o que é orelhão. Né? Exatamente. Eu estava pensando, Joel, voltando até mais o tempo, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que tinham, por exemplo, no meu caso, né, descendente de espanhóis, a comunicação com a família era por carta. Então você mandava uma carta, né, para saber as coisas, e aquilo um mês depois é que você ia ter as notícias, né, de volta, porque até a carta ir e voltar, né? Então, se a gente for pensar, essa instantaneidade aí, essa é uma coisa dos tempos atuais, né, essa alucinação das pessoas. Porque lá para trás você tinha que esperar e muito para ter notícia das pessoas queridas, né? Nós estamos destacando as vantagens, né, de hoje você conversar com aquela senhora citada pelo Nilson que conseguia falar com o neto rapidamente. Mas tem as desvantagens, né, no mundo de hoje. O individualismo. Aonde nos leva, do ponto de vista psicológico, o individualismo, Nilson? A queda das redes de solidariedade. Esse é o primeiro grande mal, digamos, que o individualismo provoca, né? Não só no que diz respeito às redes sociais, mas na vida social. Então, a gente tem, com a queda das redes de solidariedade, uma insegurança no sujeito e um aumento da angústia. Isso faz com que, quando as pessoas precisam acessar essa rede de apoio de amigos, familiares, né, para tentar dar conta desses momentos de angústia, de sofrimento, elas perdem isso. É isso. E aí, ao longo do programa, nós vamos saber se tem saída para isso. Sobretudo essa nova geração que está aí, a geração milênio. Vitor, você também acompanha esse raciocínio do Nilson? Enquanto o Nilson estava falando, eu lembrei de uma expressão que hoje ela é muito conhecida no meio de pesquisadores, de redes sociais, internet, que é uma expressão chamada FOMO, que é uma sigla em inglês que é Fear of Missing Out. É aquele medo que as pessoas têm quando elas não estão com o seu celular, ou quando, por exemplo, há uma queda de internet na casa, ela não consegue se comunicar, as pessoas têm o medo de estar perdendo. Elas não sabem necessariamente o que elas estão perdendo, mas elas sabem que elas estão perdendo alguma coisa, porque em 10 minutos nas redes sociais você perde milhões de notícias, né? Então, esse medo da instantaneidade, ela é algo que tem sido aventado muito por pesquisadores, e é algo muito comum, né, nas redes sociais hoje em dia. Quando há uma queda de um aplicativo num país inteiro, como ocorreu uns tempos atrás, né, e todo mundo fica procurando um caminho, né? Muita gente foi para outras redes sociais, nessas outras redes sociais ficava reclamando da queda do aplicativo, porque é para todo mundo não perder o que estava acontecendo no aplicativo que caiu, né? Então, eu acho muito interessante isso. Essa angústia de querer conectado e saber tudo o que está acontecendo no mundo, né? Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Limitações para aulas remotas afastam pelo menos 200 milhões de crianças das escolas. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Um novo relatório publicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância afirma que pelo menos 200 milhões de crianças em idade escolar vivem em 31 países que não possuem recursos para implementar aulas remotas. Se forem necessários futuros fechamentos de emergência de escolas, esse grupo de alunos não terá acesso à educação. O estudo destaca que 102 milhões desses alunos vivem em países que tiveram escolas total ou parcialmente fechadas por pelo menos metade da pandemia de Covid-19. O índice divulgado pelo Unicef mede o tempo de resposta dos países para fornecer aprendizagem remota durante interrupções na educação presencial e cobre quase 90% dos estudantes em países de renda baixa e média baixa. A análise se concentra em 3 domínios: a disponibilidade de bens domiciliares e os níveis de educação dos pais, a implementação de políticas e capacitação de professores e a preparação do setor de educação para emergências. A diretora executiva da agência, Henrietta Ford, alertou que é possível que aconteçam novas emergências e que não está sendo feito progresso suficiente para garantir que da próxima vez que os alunos sejam forçados a sair das salas de aula, eles tenham opções
condições melhores. O relatório descreve limitações de aprendizagem remota e as desigualdades de acesso, alertando que a situação é provavelmente ainda mais negativa do que mostram os dados disponíveis. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre as redes sociais com o Vitor Durigan, que é advogado e coordenador de Relações Institucionais no Instituto Vero, e o Nilson Siebenberg, psicanalista e psiquiatra, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora nós vamos com as enquetes e o Momento ODS com o Frank Valverde. Antes, Frank, eu quero repercutir com você a matéria. Se falava, olha, agora, com os avanços da tecnologia, estão dispensando a figura do professor. Nunca se sentiu tanto a falta do professor nesse isolamento social, Frank. É verdade, mostra-se que os meios, né, remotos, eles são importantes como para complementar o ensino, não para substituir o presencial, né? Eu acho que serve também para muitas empresas que investiram pesadamente no ensino remoto, muito mais como uma forma econômica, né, não como um recurso pedagógico, repensarem a sua prática, Joel. É verdade. Agora vamos com as enquetes e o Vamos Momento lá, ODS. as enquetes, e vamos falar do Momento ODS também, né? Nós, sempre a cada programa, nós destacamos um aspecto da ODS, né? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje, nesse Momento ODS, nós vamos destacar o objetivo 15, né? Que é proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Isso é importantíssimo, esse item 15, porque garante o quê? A nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Se nós destruímos a terra, nós estamos destruindo praticamente a nossa própria vida. Não sobreviveremos. Então é muito importante esse item 15 da Agenda 2030 da ONU. E voltando um pouco mais também, eu acho que é importante sempre destacar essas coisas para que as pessoas fiquem pensando, né, nessas questões do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E voltando para o nosso tema de hoje, a cada programa nós fazemos uma enquete. Ela não tem assim um espírito, digamos, científico, mas ela serve para sentir um pouco a temperatura sobre o tema que vai ser discutido no programa. E o tema de hoje, nós fizemos a seguinte enquete, fizemos a seguinte pergunta para os nossos ouvintes e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e pelo nosso site. Você conhece alguém que é dependente das redes sociais? Olha só o resultado, João. 71% das pessoas disseram que sim, que conhecem alguém que é dependente das redes sociais. E frente a esse resultado, apesar de não ter um caráter científico, né, de uma certa forma, acho que até sugere que se faça uma pesquisa mais aprofundada, né, a respeito disso, eu gostaria de repercutir, tanto com o Vitor como o Nilson, né, esses resultados, que 71% acham que sim, que as pessoas conhecem alguém que é dependente dessas redes sociais. Quando até, digamos, a si próprio, né, também não é dependente. Nilson, vamos começar por você a repercutir esse dado da nossa enquete. Olha, você já disse a minha resposta, Frank, né? A primeira pessoa que eles conhecem que é dependente da internet são eles mesmos. Então, 70%, né, dos entrevistados assumem essa dependência, né? Isso a gente não precisa. A gente pode até fazer uma pesquisa melhor, mais organizada, mas, de fato, né, as coisas acontecem assim. Estou lembrando de um amigo, aqui também não é pesquisa, é caso, né, de um amigo psicanalista que teve Covid, e ficou 15 dias internado no hospital, muito mal. Quando ele começou a se recuperar, ele pegou uma enxurrada de mensagens do WhatsApp. A gente compartilha de um grupo de WhatsApp. Vejam que estou falando aqui, estou dizendo que eu estou dentro da rede. E chegou um momento em que ele disse assim, olha, gente, vocês me desculpem, mas eu preciso desligar o celular, porque eu não consigo me recuperar, porque eu fico muito cansado nessa premência de ter que estar respondendo às mensagens. Então, a gente perdoou ele, né? Deixamos ele descansar,
até ele poder voltar para casa. Essa sua frase eu acho fantástica. A gente perdoou ele, quer dizer... Exatamente. Essa frase não é uma frase qualquer, é uma frase proposital, Franklin, porque é um pouco isso. Se você não responde na rede social, o que acontece do outro lado? O outro lado começa a fazer uma série de fantasias, de conjecturas, tá, sobre se você deseja estar com ele, se você gosta dele ou não, se você não está nem aí para ele. Isso porque as redes sociais, elas criaram um ambiente, eu falava da insegurança antes, mas que é a busca de uma segurança de se o outro me deseja, se o outro me quer bem. Então, se o outro demora para responder, como estava dizendo o Vitor antes, significa que ele não está nem aí para mim, que ele não me dá importância. Então, você tem um ambiente que é um ambiente de exibição narcísica, e onde essa importância narcísica da imagem, ela vai encontrar o seu reconhecimento na medida em que você tem resposta do outro, que é a história dos likes. Então, os adolescentes ficam competindo. Quem ganhou mais likes com uma postagem? Significa que eles são mais ou menos populares entre os iguais. Isso é um dado relevante. Ô, Vitor, eu quero te ouvir a respeito da colocação do Franklin. Essa taxa de 71%, de fato, não é muito surpreendente, né? É algo que a gente espera, né? E eu acredito que ela tenha muito a ver com o contexto que a gente vive hoje, que não só a gente está dependente da internet, como a nossa vida está dentro dela. Então, é difícil sair da internet porque você se descola de parte da sua personalidade, que hoje é virtual, né? Então, para jornalistas, eu imagino que, assim, uma fonte de informação muito grande. Então, como um jornalista sai da internet? Se ele tem que buscar informação o tempo todo. Como que um estudante sai da internet, se ele, para fazer trabalhos, para fazer grupos de pesquisa, ele tem que estar na internet. Então, é muito difícil você não estar dependente da internet se você tem que fazer coisas essenciais da sua vida dentro da rede. Então, assim, esse número, de fato, não é muito surpreendente. E existe um livro muito interessante de um professor de Harvard que chama Cass Sunstein, e ele fala desse poder das redes sociais, de poder das pessoas conseguirem manipular de acordo com suas vontades o que elas vão ver, o que elas não vão ver, e qual o poder das redes sociais em manipular isso também através de algoritmos e inteligência artificial. Eu acho que tem tudo a ver com o que o Nilson estava falando, porque o que o professor Cass Sunstein fala, que existe um avanço, uma soberania, no que ele chama de soberania do consumidor sobre a soberania pública, né? A soberania política de tomada de decisões coletivas. Então, muitas das vezes que as pessoas estão dentro da internet, elas acabam sendo dirigidas por meio de algoritmos, etc., por um caminho mais de consumidor, para busca de produtos, etc., e esse mesmo ambiente, às vezes, ele é utilizado para debates públicos, só que ele não é desenvolvido para isso, ou pelo menos não tinha sido desenvolvido. Hoje existe uma preocupação maior por parte das plataformas para serem desenvolvidos nesse sentido. Mas, primeiramente, eles foram desenvolvidos para vender produtos, para chamar atenção para propaganda e etc. Né? Vitor, e o papel agora dos influencers, por exemplo, né? Que essa é uma figura nova que foi criada aí, que nós não tínhamos, né? E pessoas, aliás, que vivem disso, de influenciar outras pessoas, né? Como é que fica esse papel dentro desse cenário todo que a gente está vivendo, essa nova figura do influencer, né? Que tipo de influência que está sendo dada ou está sendo colocada, divulgada pelas redes sociais? O que você acha desse papel, dessa figura nova aí, que tem pessoas que ganham até muito dinheiro com isso, né? Simplesmente para dar opinião ou influenciar o outro. Sim. Quando a gente pensa nas mídias antigas, por exemplo, antigas entre aspas, né, a televisão,
Os canais de televisão, eles promovem um editorial sobre o que vai ser falado, uma programação, etc. O que as redes sociais, essas plataformas intermediárias propiciaram foi a quebra dessa questão editorial, possibilitando que pessoas entrem diretamente num fluxo de informação que elas, por exemplo, não teriam oportunidade de participar em canais de TV aberta, etc. Então, isso possibilitou o surgimento dessas pessoas que hoje são chamadas de influencers, né? Que elas vão diretamente ao público falar sobre os diversos temas, né? E existem, como em todos os lugares, influências do bem, né? E influências no caminho do mal, né? Aproveitando a pergunta do Franca, Vitor, 66% dos brasileiros estão conectados às redes sociais e atualmente a rede mais usada é o Instagram. Uma pesquisa da Royal Sociedade revela que essa rede social, o Instagram, é a mais tóxica para a saúde mental dos seus usuários. Como, do ponto de vista, ter uma visão crítica dentro das redes, né? Estamos influenciados pelos influencers, temos os algoritmos que você faz uma consulta de daqui 5 minutos tem várias sugestões desse o A vermelho, o A azul, o A cor-de-rosa, e a publicidade está usando isso terrivelmente bem. Mas para construir um novo momento, como que essa nova geração, que já nasceu, como o Nilson falou, dentro das redes sociais, como ela pode desenvolver uma visão crítica da realidade e contornar essas coisas que estão surgindo, né? Joel, excelente pergunta. E eu acho que existe um caminho principal e alguns caminhos acessórios a isso, um pouco mais a curto prazo. O caminho principal é a longo prazo, que é a educação midiática. É preciso que seja debatido isso, que as pessoas aprendam isso na escola, que as pessoas compreendam o ambiente digital criticamente, né? Então, existe uma educação crítica midiática para que elas possam, de fato, interpretar notícias, para que elas possam compreender o que são meios de comunicação, como elas podem compreender o que são notícias falsas, fontes de informação confiáveis, não confiáveis, ter uma ideia do contexto de realidade onde elas estão envolvidas, tanto presencialmente quanto virtualmente. Isso é a longo prazo, né? Isso não é feito do dia para a noite, depende de uma estrutura, de um planejamento, tanto privado quanto público de ensino. E alguns pontos que eu considero acessórios são muitos dos debates que estão ocorrendo hoje, tanto no Congresso Nacional Brasileiro como no mundo todo, de regulamentação de mídias. Um ponto que eu considero de extrema importância, a gente lá do Instituto Vero também considera de extrema importância, é o aumento da transparência da internet. É preciso que as pessoas tenham dados das redes, o que são algoritmos, como os algoritmos são programados, entendeu? Para a gente saber como a gente está sendo ou não influenciado por esses algoritmos. Como as plataformas moderam conteúdo, quais conteúdos são permitidos dentro de tais plataformas, quais não são, de forma clara, de forma objetiva e de forma fácil, acessível para as pessoas. Quem daqui, por exemplo, já leu todos os termos de uso de alguma plataforma que participa? Então, é preciso que esses termos de uso sejam acessíveis e fáceis de serem lidos e compreendidos. Então, assim, pensando num caminho a longo prazo, educação, caminhos a curto prazo, médio prazo, a transparência, ela tem se demonstrado em pesquisas no mundo todo como parte fundamental para as pessoas compreenderem o ambiente de internet que elas estão interagindo. E a influência foi significativa no mundo já, né? Nós tivemos a eleição do Trump aí nos Estados Unidos, o Facebook agora está sofrendo as consequências da sua atuação no mundo, né? E até mesmo aqui no Brasil, dando espaço para uma extrema-direita enlouquecida que acabou comprometendo, né, a informação sadia que existia, né? Se é que ela existia em algum momento. Mas eu quero te ouvir, Nilson. Me ocorreu também, na resposta do Vitor, que no isolamento social o número de terapias assim online cresceu muito, né? Mais de 1000%, né?
elas funcionam realmente porque aquilo foi uma exceção que vai virar uma regra, ou você ainda a sua geração já mostra isso, né? Você é daquele que é necessário o contato do terapeuta com uma pessoa. Você tem mais de 30 anos, né, trabalhando no SUS, né? Então, o contato com as pessoas era fundamental para identificar ansiedade, depressão, as neuroses, enfim. E agora o terapeuta conversa online com as pessoas e tentam, foi aquilo que foi possível fazer. Você acredita, primeiro, você acha que isso funciona? Ou é possível um retorno? É necessário um retorno até para, por exemplo, esse tipo de ferramenta importante para as pessoas, que ajuda muitas pessoas, cair no descrédito também, né? Essa é uma questão que tem se discutido muito nas sociedades, nas associações psicanalíticas. As tecnologias chegam e elas entram na vida e a gente não tem como recusar a presença delas na nossa vida. Na psicanálise não é diferente. Porque a psicanálise, ou mesmo o atendimento médico, psiquiátrico, ele não está fora da cultura. Ele é algo que está inscrito na cultura. E se o psicanalista não faz a leitura do que acontece no seu tempo, ele deixou de ser um psicanalista. Então, isso é fundamental, porque o sujeito, falando aqui do sujeito, pensando no sujeito psíquico, o sujeito ele vai se conformando dentro da cultura. Então, ele é formado pela cultura e ele é formador da cultura. Então, se um psicanalista não está atento a isso, você está falando... não se dão conta disso, eles se perdem. Da função social do psicanalista e da responsabilidade social que ele tem. É a responsabilidade no momento de poder interpretar um sujeito. E você tem que interpretá-lo dentro de um contexto. Você não pode pensar o sujeito deslocado do modo de vida, deslocado dos valores culturais, deslocado das questões políticas. Então, se você vai pensar o sujeito ideal, você está velando aquilo que é o modo como ele vive, a contingência onde ele está inserido. Eu preciso fazer um convite para o nosso ouvinte, Nilson, mas antes eu gostaria de te ouvir rapidamente a respeito disso. Será necessário um novo código de ética do psicanalista nesses novos momentos, para responder para esses novos momentos com o crescimento das redes sociais? Acho que não. Acho que o código de ética de um analista, ele está dado. É o respeito à escuta e à escuta do desejo do sujeito. Então, isso, junto com a associação livre, com alguns conceitos como transferência, isso é o norte, aquilo que norteia a escuta e o ato analítico, seja numa sessão online, seja numa sessão presencial. Agora, é evidente, e aí vou colocar pela experiência de todos esses anos, é evidente que o contato que você tem presencial, ele é qualitativamente diferente do contato que você tem online. Ou seja, continua fundamental o contato presencial, sobretudo para o tratamento de alguns problemas, né, que a criatura humana pode ter, né? O que motivou ela a buscar o terapeuta. Eu quero fazer um convite a você, ouvinte, para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube e também no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia
e você conhece, que mostram os aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório toda quinta-feira às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Muito bem. Franklin Palmeiras, você tem mais informações? Sim, Joel, vamos falar um pouco sobre o nosso portal, o portal do Observatório do Terceiro Setor. Lá você consegue encontrar inúmeras matérias importantes que tratam de assuntos também não menos importantes. Nós temos lá, por exemplo, nós estamos agora vivendo o mês da consciência negra, nós temos matérias como Ignorados pela História, conheça os inventores negros que ajudaram o mundo. E também tem uma outra matéria que fala que em Porto Alegre uma professora une brincadeiras ao ensino da história negra. São duas matérias importantes nesse momento que nós estamos vivendo, este mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E uma matéria que eu quero destacar com um certo cuidado, Joel, é uma matéria que tem com o título Brasil corta 93% da verba para pesquisa sobre mudanças climáticas. É uma matéria que foi escrita pela Juliana Lima, está no nosso portal, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E nessa matéria diz o seguinte, na sua abertura: o governo do presidente Jair Bolsonaro cortou 93% os gastos para estudos e projetos de adaptação ou redução das mudanças climáticas nos 3 primeiros anos de sua gestão, ou seja, de 19 até agora em 21. Isso se for comparado aos 3 anos anteriores. Essa informação foi revelada em reportagem inédita da BBC News Brasil, que coletou dados do primeiro Sistema Integrado de Orçamento do Governo Federal, o CIOP, ou seja, isso não é nada que descobriu, é só fazer a leitura dos próprios dados fornecidos pelo governo. E aí mostra que tudo que foi dito na recente COP26 pelo governo federal cai por terra quando são apresentados esses dados aí terríveis, ou seja, um corte de 93%, e enquanto isso a nossa selva amazônica arde pela incúria da administração do governo federal. Essa e outras matérias, João, elas podem ser estão disponíveis no nosso portal do Observatório, e também pode ser ouvida no formato de áudio por meio da ferramenta de audiodescrição dos conteúdos escritos. É uma forma que o Observatório tem de integrar a todos e todas no seu conteúdo, Joel. Vitor, essa é uma grande preocupação nossa, construir conteúdos para a população que está nas redes sociais. O diretor científico da Associação Americana de Psicologia, o médico Mitch Bernstein, ele já comentou em entrevistas que as redes sociais causam as mesmas interações químicas em nosso cérebro que as drogas ou jogos de azar, e por isso podem ser viciantes e tão perigosas quanto as substâncias químicas. Você também concorda com ele, Nilson? Perdão que eu não escutei, que tem alguém fazendo furo aqui atrás de mim. Isso faz parte de entrevistas online, mas tudo bem, nós repetimos. Está me ouvindo agora? Agora sim. Muito bem. O diretor científico da Associação Americana de Psicologia, o médico Mitch Bernstein, ele já comentou em entrevistas que as redes sociais causam as mesmas interações químicas em nosso cérebro que as drogas ou os jogos de azar, e por isso podem ser viciantes e tão perigosas quanto as substâncias químicas. Você concorda? Eu concordo. Ainda que, sem saber dos dados bioquímicos e como que é essa pesquisa, se houve pesquisa ou se é só uma opinião, que eu não li o trabalho, para pensar do ponto de vista neuroquímico, o que a gente vem conversando aqui é justamente isso, Ou seja, as pessoas não conseguem ficar sem esse tempo de ausência, esse tempo de ficar desconectado, vem se tornando algo insuportável para o sujeito. Então, o sujeito fica na obrigação, na premência de que ele tem que voltar para a rede. Ele não pode ficar sem. É isso que a gente viu quando houve a queda do WhatsApp, do Face e do Instagram.
Ô Vitor, o que caracteriza o vício nas redes sociais? Essa é uma boa pergunta que eu acredito que o Nilson deva saber mais do que eu. Mas Já temos pesquisas assim que revelam que, olha, ficar mais de sei tantas horas, isso é um vício já. Vocês têm aí no Instituto, né, que você cuida das relações institucionais, o que é normal, né? Entre aspas, né? O que seria sadio você ficar 2 horas nas redes sociais por dia, 5, 3, 4, e se passar disso, seria um vício, né? Nessa linha, se vocês têm alguma pesquisa a respeito disso. Não, por enquanto a gente não tem. Tem uma pesquisa em andamento, parecida com algumas questões de likes em Instagram, mas com esses números não. Mas a gente tem uma ideia de que o vício, ele transpassa a questão unicamente da plataforma, né? Como o Nilson estava falando, muito parecido com o cigarro e outras coisas. Existe uma questão além do vício, né? Uma questão social, que é importante ser considerada em todo esse contexto, né? E como eu estava falando antes da questão da transparência, a transparência das plataformas ela é tão importante para o debate exatamente por causa disso, porque ela oferece aos pesquisadores, como o Nilson e outros, informação a respeito das redes sociais, informação para pesquisa, informação para controle social. Existe hoje um movimento das plataformas, porque elas vêm sofrendo muita pressão, de entregar ou tentar entregar um pouco mais de poder de agência para os usuários, que é justamente isso que você estava falando, Joel, assim, os usuários conseguirem identificar quando eles estão utilizando muito ou pouco. Por exemplo, o Instagram possibilita como se fosse um alerta, você coloca um tempo que você quer utilizar ele diariamente e ele te alerta quando esse tempo for atingido. E essas mudanças, essa pressão que as plataformas vêm sofrendo para entregar esse poder, mais poder para os usuários, vem na esteira desses recebimentos de informações que possibilitam um controle social em cima das redes. Então, é por isso que aquele tema da transparência que eu trouxe logo atrás é tão importante. Olha, nós estamos caminhando para o último bloco do programa, mas eu quero falar rapidamente a respeito do Facebook. Ele vem sofrendo uma queda de reputação, desde as revelações do seu envolvimento, como eu já disse, nas eleições norte-americanas, no Brexit lá na Inglaterra. O Facebook ficou agora, na última pesquisa, pelo 2º ano consecutivo, em último lugar no ranking que avalia o nível de confiança dos usuários nas redes sociais, perdendo inclusive para o TikTok da China. As polêmicas envolvendo o Facebook afetam a ele ou as redes sociais também? Já que se cria uma sensação de insegurança ou desconfiança generalizada em relação às redes sociais? Com certeza afetam. Todos os episódios que aconteceram nos últimos anos trouxeram as redes sociais para o centro do debate, coisa que há 5 anos atrás elas não estavam, né? E o Facebook, existe inclusive um equívoco entre a gente considerar o Facebook a internet como um todo, porque o Facebook é tão grande, ele dispõe de tantos serviços, que às vezes a gente acaba confundindo internet com Facebook, né? Porque o poder dele dentro das redes é muito grande. E é isso, quando acontece algo nesse sentido em cima de uma empresa tão grande quanto o Facebook, acaba impactando de modo geral toda a internet e todas as redes sociais, que mesmo não estão vinculados formalmente à empresa que hoje se chama Meta, né, do Facebook. A ponto de perder usuários? Isso é muito interessante, porque essas pesquisas que relataram essa queda da confiabilidade, né, em cima do Facebook, não afetaram necessariamente a queda de usuários e nem a queda, por exemplo, de arrecadação de receita, né, porque a arrecadação de receita de usuários do Facebook continua sempre em ascendência. E a dependência que nós temos, né? Fica no mesmo bolso também, né? Tem essa, né, do Instagram e Facebook, que fica no mesmo bolso. Exatamente. Então, assim, é muito interessante, porque essas pesquisas mostraram justamente isso. Mesmo
confiança, o crescimento empresarial continua em alta. Muito bem, estamos caminhando para o final do programa, Frank. As suas considerações finais, me parece que você tem que rapidamente falar do Observatório em Movimento. Exatamente, João. E depois você já emenda aí um comentário, uma síntese do programa de hoje. Final, exatamente. Vamos lá, eu quero falar rapidamente de duas campanhas que nós temos aqui no Observatório do Terceiro Setor. A primeira é o Observatório em Movimento. Nós procuramos ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, que dão dicas e informações de como viver melhor esse momento de pandemia e, digamos agora, vamos pensar assim, né? Não sei como é que a coisa continua, né? Mas enfim, nesse pós-pandemia que começa agora, digamos, com a vacinação, a mudar um pouco o panorama. Então, convido a todos e a todas que entrem no nosso portal, observatório3setor.org.br, e lá veja o Observatório em Movimento, essas dicas dos especialistas na melhor forma de você viver esse momento de pandemia. E a outra dica que eu quero dar também é sobre uma nova ferramenta, Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil em diversas áreas. Para saber mais, acesse apoie3setor.com.br, esse 3 em numeral. E minha síntese é que as redes sociais estão aí, nós temos que viver, mas nelas, né, não há como você querer ignorá-las, mas uma coisa a gente não pode abandonar de forma alguma, o espírito crítico. Vamos viver nelas, mas tendo o espírito crítico em todas elas. Esse é o grande desafio, né, Vitor? Com o espírito crítico. Mas eu quero fechar o programa, Vitor, e vou deixar o Nilson por final, com você. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Em cima da fala do Frank, como desenvolver um espírito crítico? Aí repito uma pergunta que eu já fiz durante o programa, dessa nova geração que já nasceu dentro, né, desse universo digital. Como desenvolver o espírito crítico num momento como esse? E, claro, o registro que você acha importante a respeito do tema do programa, que são as redes sociais. Claro, João. Então, como eu estava falando, para mim e para o Instituto Vero, o mais importante, o caminho que deve ser seguido é o caminho da educação midiática, porque não tem como a gente falar de internet e de compreender a vida atual, tanto presencial quanto digital, sem educação crítica midiática. É preciso que as pessoas, tanto que estão adentrando na educação hoje, crianças, quanto os adultos que não começaram a vida dentro da internet, como o Nilson estava falando, é preciso que todas essas pessoas consigam ter acesso à informação e que elas consigam compreender essa informação de maneira crítica, que elas consigam fazer aquele papelzinho editorial por si próprios, né? Que ela não vai receber dentro da plataforma, vai ser um filtro editorial. Então, elas vão ter que fazer isso e elas vão ter que ser capacitadas para fazer isso. E isso não vem do dia para a noite, as pessoas não vão aprender isso sozinhas, do nada. Então, é necessário um plano a longo prazo para essa aprendizagem midiática crítica. E a respeito das redes sociais, como um todo, eu queria chamar a atenção para algumas questões que estão sendo debatidas no Congresso Nacional, que é o PL de Fake News, que é toda uma discussão a respeito de regulamentação das redes sociais. Chamar a atenção para esse debate que está acontecendo no Brasil e no mundo, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, sobre transparência, geração de conteúdos, compreensão da inteligência artificial e das mídias como um todo no nosso dia a dia. Por fim, eu queria também chamar os ouvintes a acompanhar os conteúdos do Instituto Vero, que a gente recorrentemente faz esse debate sobre educação midiática e acompanhamento. Educação midiática, Vitor. Me dá o seu endereço do Instituto Vero, as pessoas que se interessaram e querem acompanhar? Sim, a gente tem o nosso site, é www.vero.org.br. Lá vocês encontram todos os nossos conteúdos, newsletters, podcasts e pesquisas que nós estamos soltando, e também estamos em todas as redes sociais. Claro, legal. No Instituto de Redes Sociais, estamos nas redes sociais. Nilson, daquilo que o Vitor falou, reúne iniciativas distintas, né? Políticas públicas do governo e, claro, uma visão crítica da sociedade civil que
precisa tomar conta da importância, né? Se vê diante desse desafio, né? De controlar as redes sociais. Agora eu gostaria de te ouvir, fechar o programa com você. Primeiro, esse novo normal, né? O que o psicanalista diria para nós, jornalistas, eu, Franklin, para o Vitor, do Instituto Vero, e para os ouvintes em geral, esse novo normal, como encarar esse novo normal na pós-pandemia, depois de passar 2 anos isolados, o isolamento social que causou impactos em cada um de nós, para uns menos, outros mais, enfim, o que você diria no final do programa? E claro, nesse isolamento social, a importância das redes sociais acabaram triplicando, né? E nós vamos ter que lidar com a tecnologia daqui para diante. Sejamos nós da geração analógica, agora, né? Que vamos ter que temos que acompanhar para ficarmos sintonizados o mínimo com o mundo. O que você diria? Eu tenho uma certa resistência com esse termo do novo normal, seja do velho normal ou do novo normal. Faremos um programa sobre isso e vou te convidar. Tá bem. As pessoas passaram muito tempo, em geral, as pessoas responsáveis, vamos dizer assim, os que acreditam que a Terra é redonda, passaram muito tempo de confinamento, né? As crianças ficaram muito tempo fora do convívio com os parceiros de outras crianças, né? Que é o convívio que acontece dentro da escola. Os adolescentes ficaram muito mais imersos nas redes sociais, né? Invertendo o sono e a vigília para poder escapar do controle, né? Da presença dos pais em casa. E isso eu estou falando da classe média e da classe alta, porque a classe pobre... A população de baixa renda não teve isolamento social, porque teve atrás da sua sobrevivência. Inclusive, essa é a classe que teve um número de óbitos bem maior do que as outras. Se foram as classes altas que lá no início da pandemia começaram com as lotações dos hospitais, quando voltaram da Itália, voltaram das suas viagens pela Europa, em seguida, os que foram contaminados em grande número foram os empregados domésticos, que acabavam se contaminando dos patrões. E a classe trabalhadora, essa continuou no transporte público. Então, esses continuaram se contaminando. E as condições de habitação, sem falar, né? As condições de poder ter acesso à tecnologia, das crianças poderem ir lá nas vilas, né? Nas favelas, poder ter um aparelho suficientemente bom para poder acompanhar as aulas online. Então, outra coisa que a pandemia mostrou foi isso. Que o Brasil é um país cheio de contrastes, o tamanho da desigualdade social e como nós vivemos num ambiente de contrastes. Eu preciso terminar o programa, foi um grande prazer receber você, viu? Muito obrigado pelas suas opiniões. Não esqueci, o novo normal, vamos dizer, por que você não concorda com esse termo? No próximo programa nós vamos discutir isso. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença do Vitor Dorigan, que é advogado e coordenador de Relações Institucionais no Instituto Vero. O Nilson Siebenberg, que é psicanalista e psiquiatra, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a COP26 e o futuro do planeta. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, tolerante, solidária, sustentável e tolerante. E mais justa também. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Eu que agradeço. De cortar você, porque a gente conversou. É o tempo. É o tempo, né?